Muito bem, ainda dentro do segundo caso, onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Agora com umas parcelas a mais, então a gente vai utilizar o recurso do agrupamento. Tá? Geralmente vocês vão observar que no denominador tem 4 ou mais parcelas. Tá? Então, diferente do que nós vimos até então, esse aqui já tem 4 parcelas. Respeitando aqui, né, tá dentro do segundo caso, o grau do numerador é menor que o denominador. Eu estou escrevendo de forma invertida, né, ó. Agrupei o x com o x e o 3, que tem o 3 em comum aqui, ó. A ordem das parcelas não altera a soma. Verifique que aqui, olha, dessas duas parcelas, eu coloquei o x em evidência, tá? Então, ó, só desse grupinho aqui, ó, foi colocado o x em evidência. Então, sobrou x² menos 1. E deste outro grupo aqui, ó, o número 3 em comum, também coloquei em evidência, e sobrou x² menos 1. Tanto que se eu faço a distributiva, eu volto na expressão original, ó, x vezes x², x ao cubo. X vezes menos 1, menos x. Menos 3 vezes x², menos 3x². Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Então, por isso que eu coloquei o menos 3 em evidência. O que ficou igual foi o x² menos 1. Então, este fator é idêntico a esse, coloquei em evidência. E sobrou os dois termos que estão fora aqui, ó. Este caso nós já vimos, tá? É um produto notável, x menos 1, x mais 1. Vou separar em 3 parcelas, soma de frações parciais, e vou buscar os coeficientes. Então, todo o procedimento que a gente viu, né? Resolve primeiro a parte algébrica, acha o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá, ó. Prestando bastante atenção aí, ó, na hora de fazer as divisões, tá? Faz a distributiva, aplica aí a distributiva, ó, em todas as parcelas e agrupa o que tem de semelhante, tá, ó. Então, ax², bx², cx², ok? O que tem x? Ó, o menos 2a e o menos 4b. E tudo que ficou sem variável, ó, o 3a negativo, 3b positivo e o menos c. Aí a gente vai montar o sistema. Então, é sempre esse processo, tá? Ó, mínimo múltiplo comum, distributivo, igualdade de polinômios e o sistema. E aí, a gente vai utilizar o que nós já vimos nas aulas anteriores aí, ó. Veja que eu peguei a primeira e a terceira, ó, mais c e menos c já vai dar para anular, né? São opostos, são simétricos. Ó, ficou menos 2a mais 4b. Vou pegar esta e vou comparar com essa aqui, ó. Tá vendo? Tem o a e o b. Ó. E na hora que eu faço essa comparação, ó, vai dar para anular os que são opostos aí, ó. Então, eu acho o a, escolho uma das duas para achar a variável b, volta nessa daqui para achar a variável c, coeficiente c. E volta na resolução da integral indefinida. Então, com os coeficientes agora, ó,
1/4, 3/8 negativo e 1/8. Esse aqui nós já vimos, né? Vai cair na questão do LN, ó. E lembrando da constante no final, e lembrando também que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, se vocês fizerem de forma diferente, o objetivo é que vocês façam de forma diferente para verificar esses resultados aí. Muito bem. Aqui um outro exemplo. Também, ó. Vou colocar x próximo de x e o 4 com 4, ó. Tem outras maneiras aí de estar enxergando esse agrupamento aí, tá bom? Aqui, ó, nesses dois termos, nesse primeiro grupo de duas parcelas aqui, ó, eu vou colocar o x² em evidência, vai sobrar o x mais 1. E neste outro grupinho aqui, eu vou colocar o -4 em evidência, vai ficar o x mais 1. Observe que o x mais 1 está se repetindo, ele entra na evidência, e o que sobrou é o x² e o -4, que é um produto notável. Então, eu estou reescrevendo o denominador de forma diferente. 3 fatores, 3 coeficientes, soma de parcelas fracionárias aí. Lá vamos nós. Resolve a parte algébrica, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, nosso famoso mínimo múltiplo comum, tá? Faz a distributiva, façam a distributiva, e aí nós vamos cair no agrupamento, ó, tudo que tem x², todos os fatores que tem x em evidência e os termos independentes. Igualdade de polinômios. Então, x² não tem ninguém, vai valer 0. Quem tem x é 1. E o termo que ficou com os coeficientes a, b e c vale -1. Tá? Aí a forma de resolução de sistemas, ou como vocês preferirem, de acordo com o que vocês verificaram nas aulas anteriores para resolver. Tá bem? Aí volta para a parte da integral. Isso aqui foi só a parte algébrica. A gente volta com os coeficientes e resolvendo a integral, que vai cair no logaritmo neperiano no final, com a constante por ser indefinida. Ok? Muito bem. Esse era o nosso caso. Agora a gente parte para as aplicações. Então, chegamos aí na aplicação da integral aí, ó. Estou colocando para vocês, apresentando a fórmula do comprimento. Então, representando pela letra S, integral no intervalo, raiz de 1 mais a derivada de primeira ordem ao quadrado. Então, todas as vezes que ele pedir o comprimento, você vai ter que calcular a derivada de primeira ordem. Eu começo com um exemplo bem simples, uma função linear, onde na hora que eu calculo a derivada de primeira ordem é 3. Então, jogando aqui na fórmula, ó, de -1 até 1, 1 mais 3 ao quadrado. Vai dar 9 aqui, ó, raiz de 10. Destaco raiz de 10, integral de dx é x, substitui nos intervalos. Então, eu tenho 2 raiz de 10. Aqui é vezes, tá? Ó, vezes 2 raiz de 10. Unidades de comprimento. Outra função linear, 5x menos 2, onde a derivada de primeira ordem é 5. Joga na fórmula do comprimento. Veja que ela é bem simples de ser efetuada. Eu apresento aqui para vocês só um intervalo escrito de forma diferente.
No primeiro exemplo, a gente utilizou o colchete, aqui na forma de intervalo fechado de -2 até 2. Aplico os intervalos de integração, então eu tenho 4 raiz de 26 unidades de comprimento. Quem preferir, coloca a resposta em decimal com 3 casas depois da vírgula. Terceiro exemplo, também uma função linear, apenas modifiquei a forma de apresentar os intervalos, ó. Apenas isso, ó. Então, ele dá um par ordenado aqui e aqui. Como a função está em x, nós vamos olhar para o x do par ordenado e o x. Lembrem-se que aqui é x, y. Se ele desse a função em y, você ia olhar para o y. Então, atenção quando ele der a variável aí, tá? Se ele modificar, se ele tivesse colocado aqui f de y, você teria que olhar para -3 até 3. Como ele deu em função de x, você vai olhar para os números de x. No nosso caso, a derivada é 4. Eleva ao quadrado 16, soma 1, 17, raiz de 17, deste ponto até esse. Então, 3 raiz de 17 unidades de comprimento, tá? Então, a observação que eu faço, atenção para as formas diferentes que se apresentam nos intervalos de integração. Coloquei 3 aqui para vocês, ó. De parzinho ordenado, intervalo fechado e colchete, tá bem? Aqui um exemplo um pouco mais elaborado de uma função, mas também fácil, não tem nada de novidade. A gente viu a função linear, ó. Tô dando uma função um pouquinho mais complexa aqui, ó. Então, ó, faz a derivada, tira da raiz, dá a regra do tombo, 3 meios menos 1, ó. E eleva ao quadrado. Então, a fórmula raiz quadrada 1 mais a derivada de primeira ordem ao quadrado. Tá? Então, aqui na hora que eu faço potência de potência, ó, vai dar 2 vezes 1, 2 dividido por 2 vai dar 1, ó. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, 1 mais 9 quartos de x. Como que eu vou resolver essa expressão? Vou tirar ela da integral e vou utilizar o nosso método da substituição. Então, a gente utiliza o que a gente já aprendeu. Não dá para apagar os arquivos que a gente aprendeu por partes, por substituição. Não dá, eles voltam sempre à tona. Tá? Então, ó, a derivada aqui, ó, vai ser 9 quartos vezes dx, faz o produto em cruz. Então, na hora de eu fazer a substituição aqui, ó, u elevado a meio vezes 4 nonos de du. Destaca 4 nonos. Esse aqui vai para meio mais 1 dividido por meio mais 1. Ó. No intervalo de 1 até 4. Aqui, ó, também chamando a atenção de vocês, ó, tá vendo? Ele deu na forma de par ordenado, como tá em função de x, eu vou pegar um número 1 e um número 4, tá? Aí, fazendo o procedimento, não esqueçam que não vai chegar aqui e substituir, tem que voltar para x, ó. Tem muito aluno que já chega aqui e já faz a substituição. Não, não pode. Volta para x e faz as substituições aí para chegar neste resultado aí. Tá bem? Depois vocês façam e conferem aí a resposta direitinho. As observações que eu faço, né, quando necessário recorrer aos métodos de integração já estudados. Aqui, ó, é só a questão, ó, que estava a terceira aqui, ó, tá vendo, ó, o 10 a terceira, o 13 quartos a terceira, eu coloquei a propriedade aqui, ó. Tá, ó, conserva a base, somos expoentes, como esse aqui tá ao quadrado, ó, ele sai, né, pela propriedade, ó, índice expoente, então foi o que aconteceu aqui, ó. Vai ficar 1000, né? 10 a terceira, 10 raiz de 10. E aqui 13 vezes 13 vezes 13.
para chegar neste resultado aí. Tá bem? Muito bem. E agora a gente vai para o volume, que também é importante aí, ó. Então, nós temos dois casos, duas fórmulas. Esse aqui é o primeiro, tá? Ó, produtório, π, né? Aqui, ó, é um π de A até B, ó, da função ao quadrado. Lá era a derivada, no volume é só a função ao quadrado. Então, aqui eu coloco para vocês, ó, ele só eleva ao quadrado, potência de potência, ó, 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. Destaca, ó, π sobre 9, destaca constante, fica x à sexta, que vai para x à sétima sobre 7. Posso multiplicar, 9 vezes 7, 63, e vou substituir os intervalos aqui, ó, 2 à sétima e 1 à sétima. Pode deixar em função de π ou pode substituir por 3,14. E no caso, unidades de volume. Tá bem? Aqui também, uma outra função, 1/4 de x quadrado, ele quer de 1 até 4. Então, eu vou pegar a função e elevar ao quadrado. 1/4 ao quadrado, 1 sobre 16. Potência de potência vai para x à quarta. Vou destacar esse 16, olha, ele vem para cá. Integral de x à quarta, x à quinta sobre 5, multiplica. E substituir ponto 4 e o ponto 1. Vocês vão chegar nesse resultado aqui, ó, 1023 π dividido por 80, unidades de volume. E um outro caso, se tiver duas funções envolvidas. Então, se tiver uma função só, é esta fórmula. Se tiver duas funções, vocês vão utilizar essa fórmula aqui, ó. Então, aqui ele dá um exemplo, ó, tá? De uma parábola e de uma reta, nesse intervalo de -3 até 1. Então, eu vou ter que elevar essa função ao quadrado menos esta função linear ao quadrado. Produtos notáveis, quem não souber vai fazer 13 menos x quadrado vezes 13 menos x quadrado. E quem souber já faz direto aí o produto notável. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Mesma coisa aqui. Ou faz x mais 5 vezes x mais 5, ou faz o produto notável. O que não pode é colocar aqui x quadrado mais 25, tá? Não pode. Não pode. Jamais. Tá? Aí, eu fiz todo o desenvolvimento, ó. Tá? Achei o MMC entre 16 e 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 1, 4. Vou distribuir esse 4. 169 menos 100 dá 69. 40x. 26 com 4, negativo, aqui ó, negativo, menos 30x quadrado e o x à quarta. Ó, organizei, né? Poderia ter sido na ordem invertida aí, ó, do maior para o menor, ó, de x à quarta, tanto faz. Fazendo as integrações, vocês já podem fazer direto, ó, tá? 40x quadrado sobre 2, 30x ao cubo sobre 3, x à quinta sobre 5, ó, simplifiquei. 40 dividido por 2, 30 dividido por 3 e fiz a substituição nos intervalos. Vocês vão verificar para mim o resultado aí, tá? Fazendo com calma, com atenção, passo a passo, para não errar aí, ó. Deve-se chegar neste valor aqui de unidades de volume. Se preferir, pode multiplicar por 3,14. Tá bem? Então, eu gostaria que vocês levassem essas aplicações, que são as mais importantes no curso de engenharia aí, e eu vou mostrar para vocês
como que fica nas figuras. Eu não vou exigir que se faça no plano cartesiano essas figuras, tá bem? Eu acho que não cabe aqui no momento por conta da aula tá sendo online. No livro do cálculo A não está desenvolvido assim passo a passo, ele está bem sucinto. Pode pegar o cálculo A, vocês vão ver esse exemplo, ele está em 5, 6 linhas que ele resolve aí, ele não dá todas as passagens. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, do livro do cálculo A, o que que a gente está fazendo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a função entre o ponto 1 e o ponto 4. O que está acontecendo com essa função aqui de grau 2? Ela está fazendo um giro em torno do eixo X, por conta disso que chama sólido de revolução. Tá? Então, é este volume aqui, ó, que está sendo calculado, essa figura que está sendo gerada em torno do eixo X. Poderia também ser em torno do eixo Y. Tá? Vou mostrar mais algumas aqui para vocês. Ó, aqui das duas funções, ó, da reta. Esse exemplo aqui, ó, tá? Da reta. Exatamente, ó, acabei de falar que não tá com todas as passagens no livro, ó. A da parábola e da reta, ó, tá vendo? A reta e a parábola com cavidade para baixo, por conta que aqui ela é negativa. Tá, ó, 13 menos x quadrado. Então, o que que aconteceu, ó? Gerou um sólido de revolução. É este volume aqui que está sendo calculado. E eu só não vou pedir para vocês fazerem a construção do gráfico, que não cabe aqui neste momento aí, ó. Vamos ver um exemplo, se fosse em torno do eixo Y. Aqui, ó, ele dá a função e vai girar uma rotação no sentido anti-horário aqui, ó, em torno do eixo Y, gerando essa figura para fazer o cálculo do volume. Tá bem? Então, como que vão aparecer aí para vocês as aplicações? Vejam o outro aqui, ó. Vejam o outro. Então, o ano que vem, vocês já vão estar com essas situações e vocês já têm todo o embasamento aí do cálculo 1 e do cálculo 2 para fazer os cálculos referente ao volume. Olha aqui, gente. Ó, pessoal da engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia química. Veja. Por isso que ele fala, área de uma superfície de revolução, volume de uma superfície de revolução. São esses cálculos que estão sendo feitos através de todo o conhecimento que vocês adquiriram com a integral. Vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Uma outra figura para ficar prático aí para vocês. Onde ele pede apenas este setor aqui, ó. Então, função curva com linear, rotação em torno do eixo X, gera aí a figura. Vamos ver se eu tenho mais alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Tá bem? Um outro aqui, em torno do eixo Y, para não ficar sempre em X, ó, em torno do eixo Y. Então, essas figuras ilustram aí o que a gente está falando. Então, todo aquele cálculo que eu fiz com a integral, com o método da substituição, com os métodos estudados. Então, são essas aplicações que vocês vão
ver daqui pra frente, tá?